Bom, boa noite, pessoal. Vocês já me conhecem, tem a primeira aula de processo civil. Para quem não me conhece presencialmente, estou fazendo a primeira agora, eu sou o Paulo Schwartz de Simone. Passei no 7º concurso, esse último que teve, por isso o broche da nossa campanha, vocês já devem conhecer, vários professores são do 7º. E na nossa primeira aula a gente falou sobre conceitos fundamentais, falamos sobre Constituição e processo e estávamos avançando nas normas fundamentais dos artigos 1º a 12 do CPC. A gente falou exatamente no 6º. Hoje a gente vai dar continuidade nisso. Vamos tratar da aplicação das normas do CPC, são os artigos até o artigo 15, e vamos avançar para estudar o primeiro instituto fundamental do processo, que é a jurisdição. A jurisdição, ação, exceção e processo. Hoje a gente pretende ir até jurisdição. Tudo bem, gente? Vamos começar então? A gente já parou no artigo 6º. Vamos ler o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Esse artigo já vai trazer dentro dele alguns princípios: o princípio da efetividade, o princípio da primazia da decisão de mérito e um modelo processual cooperativo. É a inauguração, pelo menos do jeito formal, positivado, do que a gente chama de modelo processual cooperativo. Vamos seguir, cooperação, princípio, modelo de direito processual. O direito processual segue alguns modelos. Existem alguns modelos que são traçados como tradicionais. São os modelos adversarial e inquisitorial. Além desses modelos, agora a gente tem um terceiro modelo, que é o modelo adotado pelo CPC, modelo cooperativo. Vamos falar de algumas características desses modelos para a gente poder entender o que seria esse modelo cooperativo. Aqui é uma tabela que eu fiz para ajudar a auxiliar a visualização. Óbvio que ela não é exaustiva do tema, mas eu acho que quando a gente compara duas coisas assim, uma tabelinha ajuda, né? Então vamos lá. O modelo adversarial e o modelo inquisitorial. A primeira diferença que a gente pode buscar traçar entre eles é o protagonismo do sujeito processual. Vocês lembram do conceito de sujeitos, né, que a gente deu na aula passada. Sujeitos são todos aqueles que interferem no processo. O protagonismo do modelo adversarial são as partes. O órgão julgador é relativamente passivo. O que eu quero dizer com isso? Que toda demanda, todas as atividades instrutórias, toda a movimentação vai ter como protagonista as partes. Isso exclui a atuação do juiz de ofício de vez em quando? Não. Mas pressupõe-se que, pelo modelo adversarial, as partes são as principais atoras, ou atores, ou atrizes, né, no processo. Tudo bem, gente? Então, qual seria o reflexo disso? Por exemplo, na audiência, o modo de inquisição direta, em vez de ser aquele modo em que as partes perguntam para o juiz repassa. O modelo inquisitorial já ao contrário. O protagonismo é do sujeito processual, o órgão julgador, o juiz. Ele é o protagonista numa pesquisa oficial. Em modelos inquisitoriais puros, é possível, com uma margem bastante grande de situações, inclusive instaurações de processos de ofício. É um modelo, numa linha temporal, esse é o modelo que surgiu primeiro, né? É um modelo que já é mais ultrapassado e é muito difícil a gente ver hoje em dia sistemas inquisitoriais puros. Uma segunda diferença que a gente pode traçar entre esses dois modelos é do princípio preponderante, o fundamento. No modelo adversarial, como a gente pode ver que eu coloquei aí, o princípio preponderante é o princípio dispositivo. Você já deve ter ouvido falar do princípio dispositivo, certo? O que isso vai influenciar? Na regra da demanda, por exemplo, na regra do impulso oficial, na regra da dispositividade dos direitos da própria parte. Hoje, com a regra do negócio jurídico processual, se revela bastante que as partes são protagonistas. A gente pode fazer calendários processuais, as partes podendo dispor dos seus direitos, inclusive processuais, tem uma relevância muito maior no modelo adversarial. Enquanto que no modelo inquisitorial, o princípio preponderante é o princípio inquisitivo. Ou seja, um juiz inquisidor, um juiz investigador, um juiz que tutela muito mais as situações do seu direito do que você. Então você dispõe de poucas coisas, é quase tudo indisponível e se relaciona então, por último, ao regime preponderante que costuma adotar então um modelo ou outro. No modelo
adversarial, como a gente falou, as partes são protagonistas, o princípio é de dispositivo, inclusive os negócios jurídicos processuais têm bastante relevo nessa parte. Ora, isso parece estar ligado a um regime mais liberal ou não? Sim, né? Sim. Inquisitorial ao contrário, um modelo mais intervencionista. E modelo intervencionista aqui não significa necessariamente um estado de bem-estar social. É um estado que regula de maneira bastante firme as situações jurídicas dos seus jurisdicionados, dos seus cidadãos ou não. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Vamos seguir então? E o que seria então o... já passei para trás? Acho que eu fiz 2 slides repetidos, né? Boa. Modelo cooperativo, que é o Brasil. Porque a gente pode se perguntar, no Brasil, então, a gente adota qual? A gente adota um modelo adversarial, a gente adota um modelo inquisitorial. Como é que isso fica? É puro um, é puro outro, é uma mescla, é o tal do modelo sui generis. O que acontece aqui? Aqui, o artigo 6º respondeu para a gente. Trata-se de uma terceira espécie que transcende os 2 modelos tradicionais acima vistos. A finalidade é um processo cooperativo, isso é, sem destaque para qualquer um dos sujeitos processuais. Lembra que na tabelinha a gente falou que o destaque é maior para as partes, no outro o destaque é maior para o juiz? Aqui é um modelo cooperativo, sem destaque, vai significar que ambas os sujeitos processuais, tanto as partes quanto os juízes, ganham a mesma preponderância dentro do processo e devem estabelecer aquilo que a gente chama de diálogo cooperativo, que vai se manifestar em diversas passagens do nosso processo novo. Uma dessas passagens, por exemplo, não se pode decidir de ofício sem dar a oportunidade da parte se manifestar antes. O artigo 10º vai falar isso. Evita-se decisões surpresa. Outro, quando o juiz for indeferir uma petição inicial. Como é que funcionava antes? Indefira nesse inicial. Ponto. Você vai olhar no rol do antigo 282, agora só o melhor registro 312, vai falar, pô, mas por que eu quero indeferir uma petição? Tem tantos requisitos aqui, hoje ele tem que falar, olha, indefiro porque não cumpriu isso, não cumpriu aquilo, ou não cumpriu aquilo outro. Isso é ou não é um diálogo cooperativo? É ou não é um viés de eficiência para o processo? Um viés, inclusive, de economia processual? Um jeito de evitar a repetição de atos desnecessários? O que vocês acham? Sim? Sim. Vamos lá, então. Para tanto, estabelecem-se deveres a todos os sujeitos processuais. Isso aqui a gente já deu o conceito de que eram deveres processuais antes, né? Você vê, por isso que eu quis dar os conceitos antes. Durante a explicação, o sujeito processual, o que é dever, o que é faculdade, o que é ônus, é realmente importante. Ó, esse modelo decorre do devido processo legal, que foi o que eu falei para vocês quando a gente tratou do artigo 1º. É um meta-princípio, um princípio que fala sobre outros princípios, e é um princípio que por si só bastaria para que a gente pudesse extrair tanto as regras da formalidade do processo, quanto todas aquelas regras que, sob um viés de devido processo legal substancial, impõe a razoabilidade e a proporcionalidade. Vocês lembram disso? Eu falei, inclusive, que nos nossos testes para a prova oral, o Juliana Belloc fazia essa pergunta, se precisasse ter um processo, um princípio só no processo, de qual você não abriria a mão, devido ao processo legal. Então, se cai uma prova ali, se a gente perguntar, esse princípio é corolário de qual? Não lembrou nenhum devido processo. Devido processo é carta na manga. Boa-fé, porque um dos vieses da boa-fé, um dos deveres anexos da boa-fé é o dever de cooperação, um dever de informação. Lembra quando a gente tratou da boa-fé? As funções hermenêuticas, funções limitadoras de abuso e funções criadoras de deveres anexos. Entre os deveres anexos está tanto o dever de informação, quanto o dever de proteção da parte contrária, quanto o dever de colaboração. Quando ele falou uma referência que você falou na época desse princípio da cooperação, ele foi nos deveres anexos da boa-fé. Sim. No Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a cooperação entre as partes é no interesse de não haver prejuízo nenhum lesar o outro, sabendo que você pode lesar. Na verdade, eu coopero com você no intuito de que se produza para que o julgador ele tenha ciência de todas as provas produzidas. Mesmo assim, eu sabendo de uma coisa, eu não posso prejudicar a outra parte. Seria esse dever de cooperação.
Segue essa mesma regra nesse... Segue essa mesma regra. Dentro do processo, óbvio que as partes defendem interesses. Sim, claro. E cada um vai estar defendendo o seu interesse. A gente, se pensar no processo como um jogo, vai ter muito bem claro isso do que é o interesse de um e do que é o interesse de outro. Porém, a defesa do nosso interesse não pode ser desregrada. O professor Didier, inclusive no livro dele, ele coloca ele levanta essa questão e fala, olha, mas a boa-fé então vai limitar a nossa ampla defesa, a nossa possibilidade irrestrita de defender o nosso interesse em juízo. Não, porque essa possibilidade nunca foi restrita pelo próprio princípio do devido processo legal e hoje em dia pelo princípio da boa-fé. Significa que você vai poder continuar jogando o jogo, só que de um jeito mais leal. Para usar um exemplo bastante absurdo, que evidencia muito isso, e o que o próprio professor Didier usa no livro dele, é a guerra, por exemplo. Até a guerra é regrada hoje, é o direito humanitário. Então, por que o processo civil não seria? A boa-fé, ela impõe limites de colaboração, limites de cooperação, porém, é a regra do jogo ali. É igual existe um contrato. Você está defendendo a sua parte, você tem que informar a parte contrária, sobre possíveis riscos, você inclusive tem aquele Dutch to mitigate the loss, quando a parte contrária incorre numa ilegalidade, você tem o dever de mitigar as perdas dela, os próprios prejuízos. Isso não exclui o seu interesse, ele só diz que o seu interesse tem que ser feito, tem que ser defendido de um jeito mais leal possível. E no processo isso ainda é mais evidente do que nas relações cíveis, porque o processo, como eu expliquei na aula anterior, é uma relação jurídica de direito público. O juiz passa a fazer parte do processo e a relação jurídica que se desenvolve no processo, por ser processual e por ter o Estado, necessita ainda mais de outros interesses que não são das partes e que esses sim devem ser levados com boa-fé para que se consiga fazer um contraditório efetivo, para que se consiga ter economia processual e todos os outros fins que a gente está buscando no processo civil atual. Tudo bem? Vamos lá então. Eu tinha parado falando da boa-fé e o contraditório. O contraditório aqui é a pedra de toque quando a gente fala do modelo processual cooperativo, porque o que se entende nesse modelo processual cooperativo, além de não colocar o protagonismo para nenhuma das partes, é que ele é um redimensionamento do princípio do contraditório. A gente chegou a falar um pouquinho de princípio do contraditório quando a gente conceituou o processo, que era a relação jurídica animada pelo procedimento em contraditório. E eu não lembro, mas acho que eu cheguei a falar para vocês que um conceito mais tradicional de contraditório divide o contraditório num binômio: informação e participação. Certo? Então, para que você possa exercer um contraditório, você tem que receber a informação do ato processual que está acontecendo, seja por meio de citação, em que você é integrado ao processo, seja pelo meio da intimação, seja pelo meio das publicações. E, após essa informação, você tem que ter a oportunidade de reação. O que se coloca hoje em dia, uma doutrina mais moderna, é que existe um terceiro aspecto bastante relevante e que é integrante do contraditório, que se pretenda efetivo e não apenas formal, que é o aspecto do poder de influência do contraditório. Então ele passaria a compor um trinômio: informação, oportunidade de participação e efetivo poder de influência no órgão julgador. Alguns continuam botando no binômio, mas eles somam esses dois primeiros aspectos, informação e oportunidade de reação, e colocam tudo isso sob o mesmo nome: participação e poder de influência. Tudo bem, gente? O que seria esse poder de influência? Isso pode se revelar por diversas formas. É o juiz que está ouvindo e não está prestando atenção em nada, mas existem aspectos objetivos no poder de influência. Por exemplo, vamos imaginar um prazo judicial. Se ele for muito exíguo, a gente não vai ter tempo, dependendo da complexidade da demanda que é proposta contra a gente, pensando que a gente é o réu, de elaborar uma peça satisfatória, com os argumentos robustos necessários, o que vai, ao fim e ao cabo, ter menos poder de influência na decisão do juiz. Então o prazo joga muito com isso. A oportunidade de produção de provas joga muito com isso. O poder de influência no contraditório, ele vem evidenciar aqui, junto com o devido processo legal, um redimensionamento do contraditório, um contraditório substancial. Porque todas as oportunidades processuais, sejam elas travestidas em prazos para manifestações, requerimentos de produção de prova, vão incidir sobre esse poder de influência que compõe o novo trinômio contraditório. Então pode parecer bobo, você fala, poder de influência, legal. Mas não. Tudo bem?
Alguma dúvida? Não. Modelo cooperativo. Oi? Hoje o Brasil adota trinômio, então? Isso não está explícito. Mas a gente adota o modelo cooperativo de processo. E o que se entende é que o modelo cooperativo de processo é um redimensionamento do contraditório. Mas mesmo antes, já se defendia isso. Quem fala muito sobre esse trinômio é o Daniel Amorim Assunção. No manual dele, ele falava bastante sobre isso. E no processo penal se fala mais disso, né, de influência efetiva e etc. No júri, por exemplo, aquelas restrições que a gente tem, o cara não pode ir algemado, não pode se ler a sentença de pronúncia, ela tem que ser restringida, não pode ter excesso de eloquência, ele tem a ver com isso. Então tem muita coisa que é teoria geral do processo, que eu expliquei para vocês na aula passada, que não é direito processual único, e que se aproveita, porque tem categorias lógico-jurídicas, né? Mas vamos seguir aqui. Aliás, está tudo bem? Ó, modelo cooperativo, a atuação direta, independe de regras jurídicas expressas, mas que podem existir, que é aquele caso exatamente que a gente acabou de falar. Esse trinômio está previsto em algum lugar? Não. Mas nem o binômio está. A Constituição só fala contraditório, né? E como é uma norma princípio que a gente viu, elas são permeáveis à evolução na interpretação que se dá em um determinado momento. E quando tem uma lei nova e a gente busca o subsídio para a interpretação, o direito comparado, apesar de não ter uma influência direta aqui, ele pode ser usado para se buscar, sim, o subsídio, a interpretação histórica, a interpretação teológica dos institutos, tá bom? Assim, ó, assim as condutas contrárias à obtenção do fim cooperativo que o processo busca são ilícitas de modo atípico. Tudo bem, gente? Esse modelo cooperativo, ele foi copiado de algum livro que já existe? Algum país? Olha, isso aí já seria mais um tema de mestrado. Não, é novo aqui. Porque é complicado falar, né, de litígio, modelo cooperativo. Então, o que algumas pessoas mais críticas falam é que esse código, e como eu falei no começo, ele tem uma parte geral, ele preza pela operabilidade, igual quando a gente teve o Código Civil de 2002 e tal. Ele pegou algumas partes de alguns lugares, que são sistemas inclusive de tradições diferentes, e juntou tudo. Por exemplo, o sistema de precedentes ele pegou da Common Law, né? O sistema de tutela antecipada, por exemplo, que é o que a gente vai dar aula mais para frente, ele copiou a Itália e por sua vez copiou a França, que são sistemas de tradição europeia continental, civil law. Então foi um retalho ali, né? Inclusive uma piada que fizeram outro dia é a diferença do cavalo para o camelo, alguém sabe? Que o cavalo foi pensado por uma pessoa só, o camelo por uma comissão. Então um quis botar a corcova, outro quis botar a cara de lhama, outro quis botar uma pata de cavalo. Isso é um bicho esquisito. Mas aqui, será que pode dar um camelo? Talvez, né? Fala, pode, tá bem? Eu não sei te dizer agora da onde se buscou esse modelo. Não, é porque assim, a gente só vai saber se vai dar certo, né? Quando tiver decisões, acompanhando os processos. Mas é que é complicado pensar no modelo cooperativo. É a mesma coisa do processo de guarda compartilhada. Olha, o filho não faz parte do litígio, então é impossível isso. É impossível. Tudo bem, mas aliás, você tem que acompanhar a jurisprudência, né? Vocês acompanham, tá, né? Acho que umas 2 semanas ou 3 atrás saiu uma decisão da STJ sobre o artigo 489 da fundamentação. E quando for dar aula sobre isso, eu vou falar sobre isso, tá bom? Olha, voltando aqui, eu me perdi um pouco. Então, tanto o princípio da cooperação atua no sentido de orientação do sistema, que foi aquilo que eu falei para vocês, quanto as regras de cooperação concretizam o princípio, que aí vai entrar igual a interpretação que a gente tem no CDC, no Código Civil, gerando deveres anexos e etc. Tudo bem? Porque a gente lembra, o princípio que fundamenta ele é também o princípio da boa-fé objetiva. Certo? Ele traz deveres de conduta para as partes. E aqui é legal, porque lembra que eu falei que não tem o protagonismo nem das partes nem dos juízes? Mas isso não significa que é bagunçado. Tanto as partes quanto os juízes, parece para mim, no meu modo de entender, que tem mais deveres, mais delineamentos de situações que se cobram delas, do que, inclusive, nos outros em que se tinha um protagonismo, né? Então, quais seriam os deveres de conduta das partes nesse modelo cooperativo? O dever de esclarecimento,
redigir a sua demanda com clareza, o dever de lealdade, não litigar de má-fé, e o dever de proteção, que é um dos deveres anexos da boa-fé objetiva, não causar danos à outra parte. Não causar danos à outra parte desproporcionais, aqueles danos que não seriam os danos comuns decorrentes da sua defesa do seu direito em juízo. Por exemplo, os danos que se pode ter por uma responsabilidade, que inclusive é por responsabilidade objetiva, quando se pede uma tutela antecipada. Vai causar um dano à parte? Vai. Mas ele é um dano que viola o dever de proteção dentro do sistema cooperativo? Não, né? Os deveres de conduta do juiz. E aqui vamos um pouquinho mais extenso. Ele tem o dever de lealdade, que é a consequência da boa-fé processual, e ele vai se manifestar aí, por exemplo, naquela passagem que eu disse que se evita as decisões surpresas. Ainda que ele possa decidir de ofício, ele tem que abrir a parte a manifestação. Dever de esclarecimento, duas faces, tanto decisões claras e objetivas, facilmente compreensíveis, que é um aspecto, aqui só um parênteses, um aspecto de acesso à justiça também. Dentre os obstáculos econômicos, socioculturais, uma decisão que use palavras, inclusive já quase que desconhecidas do vocabulário da população, é uma decisão que exclui, não é? Vocês não concordam? E como pedir esclarecimento às partes para a tomada das próprias decisões, em deferimento da petição inicial, por exemplo, que eu dei agora há pouco. Ele tem o dever de consulta, que é uma variante do dever de informar, deriva do dever de esclarecimento, é basicamente o conteúdo 10 do CPC. O conteúdo do 10 do CPC é aquele artigo que eu comentei, que o juiz não pode decidir, ainda que de ofício, sem abrir a parte para a manifestação. E, por fim, um dever de prevenção, que é uma variante do dever de proteção, é o dever de apontar as deficiências das postulações das partes, para que elas possam ser supridas, para que se tenham menos atos processuais por conta disso, para que o processo possa caminhar de um jeito a tutelar efetivamente os direitos e não ficar tão restrito a questões formais, sabe? Porque, no fim das contas, o que todo mundo quer, o que todo mundo espera, quando entra com um processo, ainda mais esse judiciário que está bastante abarrotado, é que se tem uma decisão efetiva, uma decisão que entregue um tempo útil, aquilo que se pede. Então, a gente está tentando flexibilizar cada vez mais as formalidades que impeçam a jurisdição de chegar no pano de fundo, que é o direito material que está sendo discutido através do processo. Beleza? Então, a gente percebe que tudo isso aqui, ao fim e ao cabo, tem essa intenção de não fazer com que as partes não litiguem pelos seus direitos da forma mais ampla, mas fazer com que elas litiguem de um jeito cooperativo, é fazer com que possa se chegar, inclusive, mais rápido e de um jeito melhor, um diálogo participativo e tendenciosamente mais solucionador e efetivo do conflito do que no processo em que ninguém meio que sabe o que está fazendo e ao fim vai se ter uma decisão. Tudo bem, gente? Que é aquilo que a gente fala, a gente vai entrar disso quando a gente for falar de jurisdição, da intenção, do escopo da jurisdição, que é pacificar os conflitos, e da efetiva pacificação dos conflitos que se pode ter ou não. Um processo cooperativo, ao meu entender, ele vai ser pelo menos potencialmente mais apto a de fato solucionar um litígio, porque ele vai ter um redimensionamento do contraditório, um procedimento em diálogo participativo das partes, do que um processo em que o juiz tenha muito poder, ou que não se cobre, pelo menos, os deveres de lealdade, o dever de informação, estimular a parte a fazer o ato que de fato ela deve fazer, sem que com isso perca essa imparcialidade. Porque senão a gente vai estar só suspendendo o conflito. E aqui, pelo menos no meu modo de entender, dando essa oportunidade mais participativa, tanto das partes com o juiz, quanto das partes entre si, quanto dos juízes para as partes, a possibilidade da gente solucionar esse conflito em vez de suspender pura e simplesmente ele, que pode gerar inclusive amplificação de conflitos, me parece mais acentuada aqui no caso, né? Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Vamos para o artigo 7º, então. Fechamos o artigo 6º. Basicamente, o artigo 6º fala do modelo cooperativo, fala dos princípios da primazia da decisão de mérito e que não é um redimensionamento do contraditório. A primazia da decisão de mérito a gente vai falar mais para frente. O artigo 7º, o conteúdo dele, é assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. A gente vê que é um conteúdo bastante extenso desse artigo e a gente vai ter bastante coisa para falar sobre ele.
a igualdade processual ou a paridade de armas. Aí, botei entre parênteses, princípio e não regra. Vocês lembram da diferença de princípio e regra? Não? Oi? Princípio é mais abrangente. Os dois fazem parte do mesmo gênero, que é normas. Lembram disso? O princípio ele tem menor densidade normativa e a regra de aplicação do confronto é a ponderação. As regras têm maior densidade normativa. Se elas existirem, por um caso concreto, elas são aplicadas antes do princípio. E no conflito entre regras, a gente aplica o método da exclusão. Nunca vão se aplicar duas regras conflitantes para a mesma situação. Os princípios não, eles convivem em harmonia. Em tese, os conflitos entre os princípios são aparentes. Nunca vai se excluir totalmente um princípio na aplicação dos dois. Beleza? Então, vamos seguir. Qual que é o conteúdo desse princípio? O conteúdo é que as partes devem ser tratadas com igualdade, inclusive material, isonomia substancial, aquela velha frase que remonta inclusive a Aristóteles, tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades. Existem então 4 aspectos que podem ser destacados desse conteúdo do princípio processual da paridade de armas. Imparcialidade do juiz. Isso aqui tem mais, todo mundo sabe, né? Bom, só para falar, o juiz é o sujeito do processo, equidistante e imparcial, ou seja, ele se mantém uma distância igual entre as duas partes, ele necessita ser imparcial para que se possa, inclusive, dar a legitimidade da jurisdição em substituir a parte na solução dos conflitos. Qual legitimidade o Estado teria para impor uma decisão se essa decisão não fosse imparcial? Igualdade no acesso à justiça sem discriminação é o segundo aspecto. Existem algumas regras que a gente vai poder observar que são de igualdade no acesso à justiça. Por exemplo, a curadoria especial para aqueles que são citados fictamente, por edital e não constituem advogado nos autos. O menor interesse conflitante com o seu representante vai ter também a curadoria. O prazo em dobro para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, são todos imperativos de igualdade. Igualdade o que, no caso? Substancial ou formal? Substancial, pode falar. Terceiro aspecto que ganha destaque no princípio da igualdade ou da paridade de armas: a superação dos obstáculos do acesso à justiça, financeiro, geográfico, etc. Quais seriam regras concretas que a gente pode buscar para que esse princípio, para que o aspecto desse princípio não fique tão abstrato? Quando a gente fala do aspecto financeiro, alguém consegue me lembrar de um exemplo de concretude disso? Oi? Isenção de custos. Isenção de custos é um bom exemplo. Inclusive agora, o Código traz várias regras que revogaram muitos dos artigos da Lei 1060. A gente tem que ficar esperto, dar uma olhadinha na parte final, que lá está todos os artigos que foram revogados. Em geográfico, alguém consegue lembrar alguma? Justiça itinerante. Oi? Justiça itinerante. Isso é mais da administração do que do processo em si, dentro do processo. Dentro do processo, alguém lembra uma regra que beneficia a superação do facilidade de demanda para algumas pessoas no seu próprio local de domicílio? Regras de competência, exatamente. Processo digital também? Oi? Processo digital? Processo digital pode ser considerado, sim. Mas, por outro lado, se você for pensar no aspecto econômico, ele pode ser considerado um obstáculo ao acesso à justiça, né? A igualdade, por fim, o quarto aspecto, a igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. Vocês lembram disso aqui que eu falei que era um dos aspectos do contraditório? Informação, possibilidade de reação, e nessa nova entendimento do contraditório, a possibilidade de influência. Eles são totalmente ligados entre si, né? Se você tiver menos acesso à informação, sua possibilidade de influência vai ser menor. E para que se tenha uma igualdade, é preciso que se tenha uma igualdade também no acesso a essas informações. Cargas, publicações, prazos para manifestações, tudo isso vai fazer parte. Tá bom, gente? Podemos seguir? Alguma dúvida nesse ponto aqui? Vamos lá. Tô falando muito rápido? Não. Segundo princípio, ou segundo aspecto dentro do artigo 7º, é o dever do juiz de zelar pelo contraditório. Parte final do artigo 7º. E aqui, o professor Didier coloca uma questão interessante.
Isso se trata de uma cooperação ou de um dever de auxílio? O que é esse dever do juiz de zelar pelo contraditório? Se o juiz vê alguém fazendo uma patinada, ele tem que chegar, chamar e falar? Como é que funciona? O que é esse dever? O auxílio das partes, na litigância do seu direito, na estratégia processual que ele vai adotar, é do advogado, gente. Um juiz que aconselha uma das partes é um juiz imparcial, podendo ser considerado eventualmente impedido e, obviamente, suspeito. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? O que se coloca, então, que o dever de zelar pelo contraditório são as condutas que objetivamente removam possíveis obstáculos ao cumprimento de ônus. Quem lembra o que é ônus? Ônus ao encargo. Deveres processuais das partes. Exemplo, dilatar o prazo para contestar. Esse é um exemplo bastante recorrente em diversas passagens. Se o juiz verifica, qual que é o prazo para contestar? Para começar? 15 dias. Agora, se a gente entra com uma demanda com 500 documentos, o prazo de 15 dias é um prazo razoável? O juiz pode dilatar esse prazo. Essa é uma conduta objetiva que zela pelo contraditório. Zela pelo contraditório em qual dos aspectos do contraditório? Acesso à informação? Não. Possibilidade de reação? Sim. Ela está sendo oportunizada. Poder de influência, no meu sentido, poder de influência. Como é que a gente vai poder fazer uma contestação decente de 500 documentos em 15 dias? Né? Artigo 8º. O artigo 8º, ele fala também do contraditório. Ao aplicar o ordenamento... Aliás, foi mal, ele fala de outras coisas. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Todos esses, como a gente viu mais antigo, na primeira aula, corolários do devido processo legal, lembra? Vamos destrinchar esse artigo, então. Dignidade da pessoa humana. Princípio e fundamento da República. Ele está no artigo 1º, é o inciso 3º. Apesar de ele não ter, na Constituição, topograficamente, um artigo isolado, ele é considerado, já que o nosso Estado é um Estado democrático de direito. Vocês sabem o que é um Estado democrático de direito? O que não é na prática o Brasil. Ela sabe. Não, Estado democrático de direito, democrático no nosso sistema político é democrático, o poder emana do povo, e o Estado de direito é um Estado que respeita as próprias leis que ele edita. Tudo bem? Sendo um Estado democrático de direito e colocando como fundamento a dignidade da pessoa humana, é óbvio que o valor, a axiologia, o valor principal da República é a dignidade da pessoa humana em preponderância a todos os outros. Porque como um Estado que pode se dizer democrático e de direito, poderia cogitar de colocar outro fundamento em pé de igualdade com a dignidade da pessoa humana. É compreensível isso que eu estou falando? Não? Sim. Quer que eu fale melhor? Nosso Estado é democrático de direito. Sim. É um Estado em que o poder emana do povo, é um Estado que deve respeitar as próprias leis dele. Um Estado pluralista, portanto. Como um Estado que se pretende democrático e pretende pluralista, pode ter outro valor acima do valor da dignidade da pessoa humana. Ainda que existam outros princípios colocados como fundamentos, o que se costuma dizer pela doutrina é que o valor axiológico fundamental da nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Seria que todos os demais princípios decorrem desse princípio. Isso, ele é um núcleo axiológico. Tudo deve ser interpretado de acordo com, além desses, os outros também, mas ele com preponderância. Óbvio, tem toda aquela discussão da moralidade, de se invocar a dignidade da pessoa humana sempre, mas basicamente a gente tem que ter essa ideia bastante fixa. O questionamento com relação a isso, que o pessoal fala que tudo é violação à dignidade da pessoa humana, para que não se torne uma coisa. Se cai na graça do povo e tudo acha que é violação à dignidade da pessoa humana, porque há outros princípios que decorrem desse e a gente poderia utilizar. Entendeu? Você fala... Foi o que eu falei na primeira aula, né? A gente fala muito em princípios hoje em dia, sendo que a gente tem bastante regra para situações específicas. Se a gente tiver a regra,
é preferível a gente usar regra. O nosso sistema é baseado muito mais em regras do que em princípios. E as regras já traduzem como as coisas devem ser feitas ou não. Então, o princípio é usado para melhor compreender as regras e como fonte interpretativa das regras. Mas as regras, elas estão aí, elas têm um papel muito importante no sistema. Agora, que a gente falou da abertura desse conceito de dignidade da pessoa humana, eu gosto de uma tentativa de delineamento da Maria Celina Baudin de Moraes, como eu já falei para vocês aqui, está colocado no slide, é um núcleo axiológico do sistema, é um postulado kantiano, um imperativo categórico, uma regra que é boa em si mesmo, uma regra que ela não é boa para se atingir um outro fim, que seria o que se chama de imperativo hipotético, para o Kant. E quais seriam os 4 elementos colocados aqui pela Baudin de Moraes como integrantes desse núcleo axiológico do sistema? A igualdade, que a gente já falou, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade. Tudo bem? Já contida na CF como fundamento da República, a tal norma é um direito fundamental, possuindo nesse sentido a natureza de situação jurídica ativa processual das partes. Lembra das situações jurídicas, né? Deveres, ônus, direitos. É um direito fundamental, uma situação jurídica ativa. O artigo 8º usa 2 verbos que refletem a dupla face na aplicação desse postulado da dignidade da pessoa humana. Ele usa o verbo resguardar e o verbo promover. O verbo resguardar revela uma norma de proteção, uma norma de não violação, a intenção de que não se viole aquilo. E promover é um comportamento ativo, que efetive a dignidade da pessoa humana. Tudo bem, gente? Então, as regras de acesso à justiça, como é muito amplo, a gente pode encaixar isso, bem ou mal, em qualquer situação. As tutelas de urgência promovem a dignidade da pessoa humana, fixação dos alimentos provisórios, tutela, promove, protege também. Proteger e resguardar, basicamente. Tudo bem? Segundo princípio que a gente extrai da redação do artigo 8º é a eficiência. E a eficiência a gente costuma estudar bastante quando a gente trata de direito administrativo. A gente vai lá na regra do artigo 37 caput da Constituição. E aí surge a pergunta, que é pertinente aqui no caso. Essa é uma regra de direito administrativo ou de direito judiciário? É bom lembrar, como já fiz, que o artigo 37 não incide apenas sobre o poder executivo. Aí, a própria literalidade do artigo fala em qualquer dos poderes. Mas essa regra do artigo 37 caput, ela é mais voltada para a administração pública. Ela explicita os princípios administrativos, o LIMP, lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como norma de direito processual, agora imune a qualquer dúvida, ela vem exposta no artigo 8º do Código de Processo Civil. Isso significa, então, que a gente não deve usar na administração da justiça o princípio do artigo 37? Não. Ficou claro isso? Continuando. A administração judiciária, o que seria, então? Que é como eu acabei de falar, que se aplicaria o artigo 37. Vocês lembram, né, gente? Os poderes, eles têm as funções que são típicas deles, as funções preponderantes. Mas o poder do Estado, ele é único. O que se divide são órgãos do Estado, que são chamados de poderes, para que se possa ter um controle de um pelo outro, para que não se sobreponha sobre o outro. Mas o judiciário exerce função administrativa, o cartório judicial é um exemplo disso, exerce função legislativa, os regulamentos, os regimentos internos da STF e da STJ. Do mesmo jeito, o Senado exerce preponderantemente a função legislativa, mas tem a função administrativa, tem também a função judiciária. Vide agora o exemplo do judiciário julgando crime de responsabilidade, e o executivo é a mesma coisa, tudo bem? Tribunais administrativos, você recorre de uma multa, por exemplo, é um poder decisório do executivo, decreto, poder regulador do executivo, que é função legislativa. O judiciário, pois bem, exerce preferencialmente, primordialmente, essencialmente, a função jurisdicional, função judicial. Mas ele exerce função administrativa também. E quando ele exerce essa função administrativa, a gente está falando de administração judiciária. E aí, como função administrativa,
vai se aplicar a regra do artigo 37. Todas as regras. Vai ter que ter impessoalidade, vai ter que ter moralidade, vai ter que ter, inclusive, eficiência. Aqui, nesse cenário, nesse contexto, a regra do artigo 37 se aplica ao processo, porque ao judiciário é uma regra de direito administrativo. A criação do CNJ é um bom exemplo disso. O CNJ é um órgão controlador do judiciário e que vai basicamente atentar à administração judiciária, estabelecendo metas, estabelecendo alguns parâmetros de depoimento, de colheita de depoimento e etc. Está claro isso? Eficiência, como gestão do processo individual. Aqui sim, ela é um princípio de direito processual. Ela significa a condução eficiente de um determinado processo. Aqui, efetivamente dirigido ao órgão jurisdicional, e ela é uma norma de direito processual, como eu disse. O que vai ser essa gestão eficiente do processo? É um termo bastante amplo também. Vai ser toda aquela gestão que vise, aplicando todos os outros princípios, uma eficiência da tutela jurisdicional. Uma eficiência não é necessariamente só um processo sério. É um processo que vai dar a quem é devida a tutela no tempo que ela puder ser útil. Então, a antecipação de tutela é um exemplo, a tutela de evidência é outro, a exigência de caução em algumas hipóteses de execução provisória é outra. Tudo aquilo que vise dar a tutela, e a gente lembrando que a tutela é tanto para o réu quanto para o autor, dependendo do resultado da demanda. Uma procedência vai tutelar o réu, uma procedência vai tutelar o autor, uma improcedência vai tutelar o réu. Então a eficiência, ela tem que estar atenta ao aspecto da efetividade da tutela judicial para ambas as partes. A gente tem muito mania de pensar no processo civil do autor, mas é bastante importante pensar nas regras que tutelam a eficiência da tutela, perdão da redundância, para o réu. Porque o resultado de uma improcedência é a tutela jurisdicional para o réu. Tudo bem? Diferença. Qual é a diferença de eficiência para efetividade? Sem ler. Vamos lá, eu vou ler. Eficiência é a promoção dos fins do processo civil. Satisfatoriedade em termos qualitativos, quantitativos e probabilísticos. Somente se constata a posteriori se o processo foi eficiente ou não. Efetividade ou eficácia é a realização do direito afirmado reconhecido judicialmente. É aquilo que eu acabei de falar. Eficiente é aquilo que cumpre a uma função pré-determinada. E a gente só vai poder ver se alguma coisa foi eficiente depois que aquilo foi feito. É um juízo retrospectivo. Efetivo é aquilo que tende à efetividade. É uma relação contínua determinada pelo fim da jurisdição, no caso, já que a gente está tratando de justiça. E qual que é o fim da jurisdição que eu acabei de falar? Além da pacificação social, é a dar a tutela para quem tiver o direito, uma tutela útil. Então ela vai se desenvolvendo de acordo com o andamento do processo. Ela pode ser observada tanto retrospectivamente, quanto prospectivamente, quanto no caso presente. Enquanto está acontecendo o processo, ele está tendendo ou não à eficácia. Não precisa passar para se qualificar. Ficou claro isso? É meio abstrato. É parecido. É parecido. Difícil. Conclusão. Um processo pode ser eficaz sem ser eficiente, pois eficiente é o processo que atinge o resultado, mas de modo satisfatório. Tudo bem? É aquilo que eu disse, a eficiência vai ser vista no final do processo. Pode ter um processo eficiente, mas que não foi eficaz, porque não entregou de um modo melhor que se poderia entregar a tutela para quem tinha razão. Agora ficou um pouco mais claro? Ficou. Então, efetividade é quando o processo está andando. Efetividade é o fim do processo considerado na sua substância. Eficiente é um processo que andou rápido, é um processo que formalmente teve a citação, teve contraditório, fluiu, abriu-se oportunidade para recorrer e conseguiu ali atingir a meta que alguns lugares têm de processo por anos. Deu a sentença, ao final deu, mas essa sentença substancialmente foi capaz de dirimir o conflito, ali, de não só suspender o conflito, mas de dar para quem tinha razão a melhor possibilidade que ele poderia ter, já que a jurisdição é um método oficial, além de alguns outros que a gente tem mais hoje,
de resolução de conflitos, já que a gente não pode recorrer à autotutela, a solução que foi dada pelo judiciário foi a mais efetiva possível, apesar do processo ter sido eficiente? Entendeu? Seguindo, a aplicação do princípio da eficiência no processo. Aqui são alguns exemplos para ficar um pouco menos abstrato isso, né? É sempre bom a gente tentar, para a gente falar em princípio, buscar as regras que concretizam. E aqui uma primeira, é a escolha do meio utilizado pela execução da sentença. Depois vocês peguem e dão uma olhada no artigo aqui, porque eu não vou entrar na matéria dos outros professores. Mas como eu vou passar esses slides para vocês, aí vocês dão uma olhada. Para quem estiver em casa, 536, parágrafo 1º. A função interpretativa, retirada da máxima eficiência dos dispositivos legais. Como a gente já está quase acabando aqui os princípios, como é que a gente vai ter um parâmetro objetivo do que seria essa máxima eficiência? Alguém sabe me dizer? Da máxima eficiência? Eu acho que atingiu o fim ao esperado da própria norma, né? E quais são as balizas para a gente meio que fazer isso? São todos esses outros princípios que a gente viu. Se a gente está atendendo ao modelo cooperativo, sim, se a gente está respeitando o contraditório efetivo, tudo bem, gente? Se a gente está observando a boa-fé objetiva. Então é tudo bastante ligado, assim, né? Esse começo da matéria, como eu disse, né, tem várias coisas que estão repetidas na Constituição. Não precisariam estar aqui, mas elas chamam a atenção para a própria sistematicidade do Código de Processo Civil, que é uma lei moderna. Tudo bem, gente? Então, qual que seria um princípio, além do devido processo legal, que é fundamental para a gente for trabalhar com esses princípios, com a incidência deles em regras esparsas durante todo o Código? O princípio da unidade, o princípio hermenêutico da unidade. O Código deve ser interpretado como um corpo uno e coeso. Tudo bom? Tudo bem? Podemos seguir, então? Fundamentos para a adoção de técnicas de gestão do processo, como o calendário processual ou outros acordos processuais. Lembra, eficiência diferente de eficácia? Como ela deve atender à tutela de quem procura o juízo, o negócio jurídico ganha um relevo bastante importante quando a gente fala de eficiência. Tudo bem, gente? Seguindo, outro artigo, outro princípio dentro do artigo 8º, e aqui eu pulei um pouquinho porque está muito ligado para o 11, depois a gente já matou o 11 aqui. Artigo 11, vamos ler o 11 então, porque a gente não leu. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. É legal, vocês vão ter uma aula sobre isso depois, mas do Código passado para o Código novo, a gente teve um aumento de citações nominais da Defensoria Pública bastante grande. E se você quiser saber quantas vezes está citado, eu sou tosqueira total de informática. Mas joga um Ctrl F lá no site do Planalto, você vai ver quantas vezes tem a Defensoria Pública. Pô, tá na véspera da prova, quero ler os artigos da Defensoria Pública. Manda um Ctrl F lá. É a minha única dica de internet que eu dar no curso inteiro. Mas é válido. Vamos lá. Funções e dimensões da publicidade. O tema aqui é legal. O princípio da publicidade gera o direito fundamental à publicidade e tem duas funções. A proteção contra juízos arbitrários e secretos, que estaria muito mais ligado a qual dos modelos processuais? Modelo cooperativo, inquisitorial ou adversarial? Inquisitorial. Boa, inquisitorial. E controle da atividade jurisdicional pela opinião pública. É um fundamento político também aqui do controle da atividade jurisdicional. O poder é feito pelo povo e para o povo. Decisões secretas, julgamentos secretos que não se deem ao público a oportunidade de observar, retiram consequentemente a possibilidade de avaliar a qualidade da decisão, os fundamentos da decisão, se essa decisão está sendo coerente ou não com os argumentos, com os fundamentos da República. E hoje, principalmente por conta do sistema de precedentes, a publicidade ganha muito relevo nesse aspecto. Tudo bem, gente? Essas funções revelam duas dimensões do direito fundamental à publicidade.
além das duas funções, para não confundir, funções de proteção contra a desabilidade e controle pela opinião pública, por todo mundo. Dimensões, interna e externa. Dimensão interna é a publicidade para as partes. Essa publicidade ela é mais irrestrita. Inclusive tem a súmula vinculante da STF, que não se aplica por causa do processo civil aqui, mas se aplica por causa do processo penal, que os atos de inquérito, se já tiverem documentados, não podem ser... devem ter o acesso franqueado às partes, aos advogados das partes. Fica bem claro o que é publicidade interna para a gente ler essa súmula. A gente pode beber da fonte do processo penal, e a gente está falando de novo, de teoria geral do processo, não de direito processual único. E o viés externo, que é a publicidade para terceiros. Basicamente essa é que vai ser atingida pelas regras do segredo de justiça. Tudo bem, gente? Observação aqui, a publicidade nos processos eletrônicos tem as suas peculiaridades. É uma resolução 121 do CNJ, que visa dar efetividade ao parágrafo 6º do artigo 11 da Lei do Processo Eletrônico. Isso aí vocês dão uma olhadinha, assim, está muito autoexplicativo, não vale a pena perder tempo com isso aqui. Também nunca vi cair isso. Vamos lá. Agora a gente vai falar do segredo de justiça. Lembra que eu falei para vocês? Ele vai incidir sobre qual das dimensões? Externa, que é aquela que é aplicada para terceiros. A publicidade externa que pode ser restringida nos termos do artigo 5º. LX é o que, gente? 60. Quando é intimidade. Quando é intimidade é o artigo 189 do CPC traz algumas hipóteses do segredo de justiça, dando densidade ao princípio. É aquela coisa que eu falei de novo e que é muito bom a gente falar sempre. Tem o princípio, mas tem a regra. Tá bom? E a mitigação dessa regra está contida no parágrafo 2º desse mesmo artigo, 189. Alguém está com o código? Alguém quer ler esse artigo? Você pode ler pra gente? Qual que é o artigo? 189. Tá certo? Do CPC. Parágrafo 2º, que é só a exceção. O segredo de justiça é bastante grande. Os atos processuais serão públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, em que conste dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Do parágrafo 2º. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação. Então, a gente percebe que a maior parte dessas regras que está sendo protegida pelo direito do segredo de justiça, ou são regras, ou são situações, aliás, que são bastante íntimas, ou são situações que precisam ser protegidas pelo interesse público. Aqui, nenhuma regra é absoluta, como a gente bem conhece. Agora, no caso, então, do terceiro ter um interesse jurídico, ele vai poder requerer, nos termos do parágrafo 2º, o acesso a essa informação. O interesse jurídico aqui, o que significa? É diferente do interesse econômico ou puramente pecuniário. O interesse jurídico é o interesse que uma parte vai ter sobre uma relação que está sendo discutida em juízo, que tem aptidão para influenciar na sua relação jurídica. Exemplo, locação, sublocatário. Beleza, gente? Você tem um interesse jurídico. Agora, oi? Segurança nacional também. Isso. Eu vi uma ação do cara que queria saber qual era o número de agentes do Exército na polícia na fronteira. Ele entrou com ação dessa e queria saber qual era o número de agentes fiscalizando a fronteira. Descobriu? Não vai, foi por causa desse princípio aí. Agora, só para evidenciar, mesma coisa, locação. O credor do cara, por exemplo,
e pode ficar eventualmente lesado numa satisfação do seu crédito porque não está sendo cobrado o aluguel, que é o do cara que deve para ele, e esse cara que deve para ele vai ter menos dinheiro e ele tem interesse nisso. É econômico, né, gente? Não é jurídico. Tudo bem? Bom, vamos lá. Processo arbitral, como ele bem disse, pode ser sigiloso, já que diz respeito às situações jurídicas disponíveis, titularizadas por pessoas capazes. São 2 requisitos, não os únicos, mas 2, para que se possa entrar no processo, no juízo. Mas o interesse econômico também não é jurídico? Se ele dizer respeito a uma relação jurídica, sim. No caso da relação de sublocação com a relação de locação, o que for decidido numa relação de locação, por exemplo, uma nulidade de um contrato, vai gerar, por via de consequência, a nulidade de um contrato de sublocação. Você tem o reflexo direto na sua relação jurídica. Agora, um simples interesse econômico, não necessariamente, entendeu? Se você está discutindo a cobrança de uma dívida que você tem com a Francisca, por exemplo, e a Jéssica é credora sua, ela vai ter um interesse econômico, mas o que for discutido na relação entre vocês não vai afetar a existência, a validade ou a eficácia da obrigação contratual que você mantém com a Jéssica, entendeu? Apesar da satisfação dessa obrigação poder ficar lesada ou não pelo ganho econômico que você vai ter no outro processo. Ela diz respeito a um dos 3 campos de validade ali da escala de pontos de Miranda, na relação que você vai ter com outra pessoa ou não. Vai influenciar na eficácia, na validade ou na existência da sua relação jurídica? Sim, você tem interesse jurídico. Não, seu interesse não é jurídico. Existe no nosso ordenamento algumas possibilidades de intervenção de terceiro que excluem o interesse jurídico. E possibilidades de recursos, inclusive de sucedâneos recursais, que excluem o interesse jurídico. Por exemplo, a suspensão de segurança, no mandado de segurança. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas a Fazenda Pública pode pedir, por interesse social, econômico, que diga respeito à saúde, a suspensão de uma decisão liminar que concede a ordem de mandado de segurança. Mas o interesse jurídico tanto é diferente que quando admite-se um outro interesse, a lei, no caso de mandado de segurança, explicita isso. Tudo bem? Deu bem, não é mesmo? Eu ia falar, estava falando de processo arbitral. Deve ser titularizado por pessoas capazes e direitos disponíveis. Então, se as pessoas procuram um processo arbitral, elas estão querendo aqui uma tutela diferenciada e é mais do que razoável que nesse caso se tem, então, a proteção do segredo de justiça. A gente vai entrar mais para frente no mérito se a arbitragem é jurisdição ou não, quais são os princípios constitucionais que se aplicariam a ela, mas está na própria lei de arbitragem a possibilidade de sigilo, beleza, gente? E o negócio jurídico processual e cláusula de sigilo. Essa é uma questão legal, né? Pode haver cláusula de sigilo? Pode, mas vai contar em tudo. Oi? Não. Não, porque é um negócio que eles vão negociar, como que vai ser? Vão tomar. Então, mas vocês acham que a publicidade ela é uma norma cogente ou não? Não. Eu acho que sim. Eu acho que ela é regra. Vamos ver aqui o que está falando aqui. Não pode haver no exercício da jurisdição negócio jurídico processual que estabeleça o sigilo. O sigilo no Poder Judiciário, o poder público que fica restrito às hipóteses legais e constitucionais do segredo de justiça. Qual que era o escopo da publicidade que eu falei pra gente? Só interesse. Evitar arbitrariedades e possibilitar o controle da sociedade sobre aquilo que está sendo a atividade de uma das funções do Estado, que é uma das expressões do poder do Estado, que é o... Se quiser, tio, vai na arbitragem. Aí tudo que eu fizer na arbitragem... Informação, né? Oi? Ou diretamente ligado com o direito de informação. Afeta diretamente o direito de informação, que é o tal do controle, uma das funções ali da publicidade. Beleza, gente? Mas tudo que eu fizer na arbitragem não vai ser público. Você pode escolher o sigilo. Qualquer assunto, não opera essa regra da questão. Disponíveis, direitos disponíveis, titularizados por pessoas capazes. Tá? Fundamentação das decisões. Outro aspecto do princípio da publicidade. E aqui eu tomei licença de parafrasear o Didier, porque a publicidade é um instrumento
da eficácia, da garantia, da motivação. Ó, eu já tinha falado da outra vez, isso está diretamente ligado, eu me adiantei nos slides, ao sistema de precedentes obrigatórios. A fundamentação ganha importância quando a gente vai falar de ratio decidendi. O que seria a ratio decidendi? Isso vai ser tratado mais para frente, mas é a fundamentação necessária dentro de um escalonamento lógico para que se possa chegar no dispositivo da sentença. É aquilo que de relevante, aquilo sem o qual não se chegaria na decisão que se chegou. É isso que faz a ratio decidendi e é disso que vai se extrair, portanto, o precedente. Então, o que se costuma dizer hoje é que no sistema de precedentes e a jurisdição como fundamentação, como expressão de um dos poderes do Estado, e que eu disse para vocês antes, lembra que processo é a criação de norma? A gente está dentro do processo judicial, a gente tem a criação de uma norma individual. Eu falei disso no comecinho da primeira aula. Aqui, com o sistema de precedentes e com a importância da ratio decidendi, o dispositivo da sentença vai criar uma norma individual, a fundamentação da norma geral. Uma norma que, a partir, óbvio, da interpretação que se deu ao caso concreto, vai entrar no sistema de vinculação às outras decisões judiciais. É muito importante a gente ter isso em mente. A motivação, então, o negócio jurídico poderia excluir ela? Não. Fica mais claro, né? Então, isso que forma... aliás. Não isso, mas isso evidencia. Não é um argumento de reforço. Tá bom? O que veda é a própria função pública da publicidade mesmo, né? Fundamentação das decisões ainda. Aspecto político. É demonstrar a correção, a imparcialidade e a lisura do julgador ao proferir a decisão. Dentro das fundamentações está ligado a evitar as arbitrariedades, que a gente falou no começo. E permitir o controle da atividade do juiz, não só pelas partes, mas pela sociedade como um todo. Esse aspecto político aqui é só traduzir de outro jeito aquilo que a gente comentou no primeiro slide, a esse respeito, que se deu o nome de funções ali, lembram? Fundamentos, tá bom? Exigências formais da motivação. Artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Esse artigo 489, ele vai estabelecer um rol daquilo que não se considera uma decisão idoneamente motivada. A gente vai ter, então, um conceito negativo, ou seja, aquele que se obtém por meio de exclusão, do que é uma decisão motivada. Tudo bem, gente? O que ele diz, basicamente? O que se considera por decisão não fundamentada, como diz com situação negativa, uma decisão sem fundamentação ou sem fundamentação idônea contém um vício grave, pois afronta diretamente o texto constitucional, que exige a motivação das decisões jurisdicionais. Além desse aspecto formal, como nenhuma regra ou nenhum princípio é destituído de conteúdo, ele vai afetar todo aquele aspecto político que a gente falou. Ele vai influenciar uma decisão sem fundamentação, vai influenciar também no sistema do modelo cooperativo, como eu vou recorrer de uma decisão que eu não sei o que está falando. A gente faz uma mera paráfrase da indefiro porque sei lá o que, só copia a lei. Indefiro sua tutela de urgência porque não comprovado o requisito do dano e do perigo. Como? Onde? Por quê? Tudo bem, gente? É bem fácil de entender isso aqui. É um dos menos complicados, na minha opinião. Ele visa acabar, esse artigo 489, parágrafo 1º, com as chamadas pseudo-motivações, que é exatamente isso que eu falo. Você motiva remetendo ao artigo de lei, quando acata a manifestação do promotor ou da parte, sem rebater os argumentos que a gente está colocando ali na apreciação jurisdicional. Eu comentei da decisão da STJ, ela basicamente fala que não se precisa rebater necessariamente todos os argumentos que se colocam. Porque vamos supor o seguinte, lembra que eu cheguei a dar o conceito de questões? O que é uma questão? Não, né? Não. Questão é tudo aquilo que se coloca no processo que vai precisar de um pronunciamento judicial a respeito. Não necessariamente o mérito. O mérito é um objeto do processo, é aquilo que a gente vai querer
ver tutelado ao final. A declaração, a constituição, a condenação. A questão são um sinônimo disso, mas são todas aquelas questões que o juiz vai ter que se manifestar para que ele possa chegar na decisão. Existem as questões prejudiciais, as questões de mérito, as questões processuais. Oi? Ensejariam decisões interlocutórias? Podem ensejar decisões interlocutórias, podem ser superadas na fundamentação da sentença também. Por que eu falo isso aqui? Porque se a gente tiver uma questão prejudicial, uma que vai impedir que o juiz prossiga na análise com motivação lógica, óbvio que ele não vai precisar rebater todos os argumentos, né, gente? Se para a questão B está vinculada na A e pela A ele mata, ele não vai ter que analisar a B. É desarrazoado também, sabe? Estão matando o artigo 489. Na minha opinião, não. É como se ele tivesse que fazer já uma valoração da prova. Tipo o exemplo que você deu da tutela antecipada. A gente tem muitas decisões. Não comprovados, periculum in mora, fumus boni iuris. Ele vai ter que comprovar, porque se eu estou pedindo, eu coloquei alguma coisa lá. Ele vai dizer, olha, não está comprovado porque o documento que você juntou aos autos não é capaz de dar a robustez do direito necessário. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Por que não comprovou, meu? Não é? É difícil, dá trabalho. Claro que dá. É que suscitava, acho que antigamente nas demandas, suscitava muita coisa desnecessária, e você fundamentar tudo, ponto por ponto, é complicado. Até para você, muitas das vezes, numa defesa, quando você pega algumas coisas aí, ilegitimidade de parte, na contestação, é sempre a mesma coisa. Os caras acontecem isso daí, aí você tem que rebater isso daí, porque já foi feita uma triangulação, porque o juiz ele poderia definir de plano inicial lá atrás, aí ele não faz. Aí vem um advogado, ele questiona os pontos dessa natureza, aí você tem que enfrentar esse método de novo. Bom, mas o mínimo de informação para que você possa rebater essa decisão você tem. Uma decisão não fundamentada, uma decisão que vai violar diretamente o contraditório. Isso é o correto, vai dar trabalho, mas é o correto. É o correto. Mas é o correto, mas não se tem abusos. É aquilo que eu disse, se fosse questão prejudicial, gente. O cara vai precisar realmente... justamente isso daí, porque às vezes o cansaço do cara ter que rebater tudo isso aí, porque o questionamento não foi... Não precisa, por uma questão... A violação com relação ao artigo, eu acho que na verdade o que falou, se todo mundo questionar tudo, são coisas que ali não há necessidade de eu entrar e questionar aquilo. Eu não preciso sentenciar vendo aquilo, o negócio de, às vezes tem que enfrentar, porque já ocorreu prescrição, isso, aquilo, os caras vêm e falam... Por exemplo, a prescrição é uma questão prejudicial, entendeu? Reconheceu que está prescrito, você tem que analisar o mérito. Justamente. Eu acho que a gente não busca eficiência, Olha lá, o STJ admite, aqui é uma observação importante, a chamada fundamentação referencial, que às vezes em latim per relatione. É aquela que consiste na alusão ou incorporação formal em ato jurisdicional de decisão anterior ou de parecer do MP. Está no informativo 517. Uma dica só, para quem tem mais dificuldade de pesquisar jurisprudência e tal, o site Dizer o Direito, vocês já devem conhecer, né? É muito bom. Conhece? É muito bom. Que horas que a gente faz o intervalo? Não. São 10 para as 9. Vamos até as 9 mesmo? Você que faz. Não, eu tô perguntando por ele. Você achar melhor. Não, então, vamos tocar o barco. A gente está no 8º, a gente tem que ir até o 15 e falar de jurisdição. Artigo 8º, grande, hein? Mais uma coisa, legalidade. Conteúdo para os privados. Eu vou tirar aqui. Aí, qual que é a diferença da legalidade para os particulares da diferença daquela legalidade que a gente chama de legalidade administrativa ou legalidade estrita? A gente só não faz o que está proibido, né? A gente pode fazer tudo que não for proibido. Essa é a legalidade? Pode-se fazer tudo aquilo que não for proibido. E para a administração, a legalidade estrita? Tem que fazer tudo que é proibido. Só pode fazer o que a lei permite, exatamente. Aí você vê o pessoal que está na internet, eu tirei aqui, ficou difícil de colar, a galera não,
Mas é assim que a gente aprende, tem que fazer prova, tem que testar mesmo. Conteúdo para os privados, todos podem fazer tudo que não for proibido. Conteúdo para administração ou legalidade estrita, ao administrador só é permitido fazer o que a lei autoriza. Basicamente, sem maiores sofrimentos, é isso. Razoabilidade e proporcionalidade. E esse aqui é legal, né? Porque, tirando, acho que salvo o melhor juízo, a lei do processo administrativo federal, essa é uma das poucas leis que traz positivado essas expressões, razoabilidade e proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Ela é bem traçada naquele esquema de 3 degraus. Tem um texto muito bom para quem quiser ler, é curto, umas 15 páginas, do Virgílio Afonso da Silva, chamou Proporcional e o Razoável. Ele basicamente traz o conhecimento que ele tem da doutrina alemã, que é onde esse princípio foi bastante elaborado, bastante discutido na doutrina. E quais são esses 3 degraus que ele esquematiza? Na ordem: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para que alguma coisa seja considerada proporcional em relação a outra, ela tem que passar por um juízo de adequação. O que significa esse juízo de adequação? Tal medida é idônea a atingir o fim declaradamente pretendido? É muito fácil passar por esse degrau. Uma medida muito gravosa e uma medida menos gravosa, ambas são idôneas ao fim. Então a gente vai passar para a segunda análise, para o segundo degrau. Essa medida idônea é necessária ou tem outro meio que possa, afetando menor o direito que se quer buscar, ou fazendo com que o outro princípio seja lesado em menor escala, também consegue. E por fim, é proporcional em sentido estrito aplicar essa medida? E a gente fala proporcional em sentido estrito, e aí? A gente cai no dilema do que é proporcional de novo. Ajuda. E proporcional em sentido estrito? É idôneo, é adequado. É proporcional? Afinal de contas, o que é proporcional? Esses 3 degraus não vieram explicar o que é proporcional? O último é proporcionalidade? Pô, velho. Tudo bem, somos avalos. Razoabilidade tem origem estadunidense. Se perguntarem a diferença, essa é uma das maiores. Assim. Uma tem origem alemã, outra tem origem estadunidense, porque americanos somos todos nós. Adequação entre meio e fim. Não se... o exemplo, não se usa bazuca para matar passarinho. Do direito administrativo. É um critério residual, ou seja, razoável tudo aquilo que não for irrazoável. Irrazoável é o absurdo. Razoável, razão, aquilo que foge ao racional. Uma observação sobre essa perspectiva estaria englobada dentro do juízo de adequação da regra da proporcionalidade. De fato, elas não têm uma diferença ontológica, o que é proporcional e o que é razoável. Elas poderiam ter uma diferença quando a gente vai traçar um delineamento das duas, mas como a gente acabou de ver, ela estaria dentro da adequação. Né? Então, se perguntarem qual a diferença, a gente fala isso, uma tem origem nos Estados Unidos, outra na Alemanha, mas basicamente uma diferença ontológica não existe, tanto que nas decisões do STF, ele próprio fala tanto de uma quanto da outra, quando ele está falando uma mesma decisão, como usa as duas em conjunto, razoabilidade e proporcionalidade. Mas a ideia fundamental é essa, assim. Ainda que a gente não tenha, ainda que seja uma cláusula geral, como eu disse, a gente intuitivamente sabe aquilo que é proporcional e aquilo que é razoável, certo, gente? E ainda que o último requisito da proporcionalidade seja proporcionalidade também, a adequação e a necessidade são balizas bastante úteis para a gente cortar bastante coisa já. Beleza? Razoabilidade e proporcionalidade, continuando nas diferenciações. As mais objetivas, falei. Oi? Tem um autor, não sei se são William Armin, assim, faz uma distinção que fala que uma seria proporcional, uma seria a quantidade e a outra qualidade. Sim, tem isso, sim. Se eu salvo o melhor juízo, eu acho que a razoabilidade é qualitativa e a proporcionalidade quantitativa.
mas eu vou pesquisar melhor isso aí. Você vê, a gente entra muito na matéria dos outros, né? A minha matéria é processo civil. Isso aí é bastante estudado em direito constitucional, mas eu vou falar para você, vou pesquisar informalmente. Não lembro onde que eu li. Mas tem alguém que defende uma coisa nesse sentido. Não tem. Sim, mas aí, então, intuitivamente me parece que qualitativo seria a... Bom, tem que pensar, né? Em termo. A origem, como eu falei, nos Estados Unidos, outra na Alemanha. E nos Estados Unidos é legal porque deriva do processo legal substantivo. Inclusive, quando eu expliquei do devido processo legal substantivo, eu falei que era um fundamento para a gente buscar a proporcionalidade e a razoabilidade. Quando eu falei dos fundamentos do devido processo legal substancial, a razoabilidade e da proporcionalidade, eu falei que o STF se baseia mais nessa tradição do common law para buscar um devido processo leal. A gente falou de proteção da boa-fé, vocês lembram disso, né? Lá no slide. Metodologia são basicamente essas diferenças objetivas, como eu já tinha falado para vocês, o slide aqui é meio redundante. Artigo 9. Bateu 9. Vamos para um café? Isso aqui é o operador de câmera.